Queremos saudar com a bendita paz do Senhor o nosso pastor presidente, o pastor Silas. Deus abençoe, pastor Juarez, pastor Roberto, coordenador de missões. Queremos agradecer a Deus pela honra e o privilégio que temos de, diante desta igreja linda e maravilhosa, na presença do Senhor, sermos o mensageiro de Deus essa noite. Queremos mandar a nossa saudação carinhosa a todos os nossos internautas, em especial a nossos irmãos que estão na República Argentina. Eles saíram correndo da reunião e foram a suas casas, encenderam sus computadores e estão todos eles conectados. Que Deus os bendiga, que a bendição de Deus esteja sobre vuestras vidas e aproveitem um pouco que les ensinamos de português e tentem entender do que vamos falar nesta noite. Queremos também mandar a nossa saudação ao nosso querido pastor Almir, em Arenápolis, que está nos assistindo aí com vários irmãos na cidade de Arenápolis. Também mandar a nossa saudação carinhosa já na madrugada de quarta-feira, lá na cidade de Barcelona, o nosso amigo pastor Vitor, a irmã Magna, que nos receberam com tanto amor, com tanto carinho e nos trataram com tanta distinção aí na sua casa. E eles estão fazendo uma grande obra na cidade de Barcelona, e dizer a eles que Deus honrou a nossa palavra. Quando nós estivemos aí no mês de novembro, eles nos perguntaram: pastor, precisamos de uma certeza de quem e quando alguém vem para Andorra. Eu disse: quem vem só Deus vai dizer, mas até agosto alguém vai estar aí em Andorra trabalhando. Jamais, nem em sonho, pensamos que seríamos nós, nem imaginação jamais passou pela nossa cabeça que poderíamos estar dando uma palavra profética dessa maneira e acabar caindo sobre a nossa cabeça. Mandar o meu carinho aos irmãos do Principado de Andorra. Aí está o irmão Ventura, a irmã Cândida, a irmã Ruth, que é uma família portuguesa. Também o irmão Mário Tejada, a irmã Ana Rosa. Também o irmão Fabrício, a irmã Bart. Deus abençoe as vossas vidas. Deus abençoe a mãe Ivani. Deus abençoe cada um de vocês. Eu tenho certeza que estão aí também assistindo, participando junto com o pastor Vitor das bênçãos de Deus. Se Deus permitir e quiser que nós cruzemos o oceano, logo estaremos aí colaborando no reino de Deus. Meus amados e queridos irmãos, sem muita demora, eu quero dizer aos amados irmãos que Deus colocou uma palavra no meu coração e, segundo a graça do Senhor, nós vamos fazer uma troca de microfone. Segundo a informação, a qualidade se perde bastante no sem fio, né? Então me vem um microfone com um cabo aqui. Eu sou meio enrolado com cabos, é difícil em cima. Amém? Glória a Deus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Muito bem, meus irmãos, eu gostaria que você, numa atitude de exercício físico, mas também de reverência, colocasse-se em pé. Coloque-se em pé nesse momento e abra sua Bíblia no livro do Evangelho de São Mateus, no capítulo de número 4, versículos 18 ao 22. Queremos nesta noite, segundo a graça e a misericórdia do Senhor, falar-lhes debaixo do tema obra missionária, tarefa de pescador. Obra missionária, tarefa de pescador. Vamos ver se nós conseguimos traduzir o que Deus colocou no nosso coração nesta noite para esta amada igreja. Evangelho de São Mateus, capítulo de número 4, versículo 18 ao 22. Quanto encontraram, digam amém. Louvado seja o nome do Senhor. Esse amém é de quem não encontrou. Quantos encontraram, digam amém. Quem não encontrou, diga: preciso ler mais a Bíblia. O primeiro livro do Novo Testamento,
capítulo de número 4, versículo de número 18. E Jesus, andando junto ao mar da Galileia, viu a dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, os quais lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhes: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles, deixando logo as redes, seguiram-no. E adiantando-se dali, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, num barco com seu pai Zebedeu, consertando as redes. E chamou-os. Eles, deixando imediatamente o barco e seu pai, seguiram-no. Amém. Glória a Deus. Pode tomar seus assentos no nome de Jesus. Continuando a minha saudação, quero mandar uma saudação carinhosa ao meu querido companheiro também de obra missionária lá no sul da Espanha, em Algeciras, irmão Almir de Souza, irmã, sua esposa e seus filhos, que estão neste momento também assistindo e participando junto desta bênção de Deus. Eles também nos receberam e nos trataram com tanto amor e carinho na sua casa, e nós queremos agradecer a Deus por esta família que também tem doado-se ao reino de Deus e à obra missionária, e pertencem à Secretaria de Missões da cidade de Tangará da Serra. Meus amados e queridos irmãos, a obra missionária é obra ou é tarefa de pescadores. Meus queridos, quando Jesus chamou os seus discípulos, chamou 12, diz a Bíblia, e um terço desses discípulos eram pescadores. Não é por coincidência não que um terço dos discípulos de Jesus eram pescadores, porque para você ser pescador, e eu sou filho de pescador, nasci desde muito pequeno, desde criança, muito ainda na minha infância, cresci pescando na beira do rio e em cima de barcos. Então eu posso falar-lhes um pouco do que é ser um pescador. Meus amados e queridos irmãos, o pescador, para ele ser pescador de verdade, ele precisa ter, e já de arrancada ele tem o seu caráter, 3 qualidades do fruto do Espírito. Nunca podemos nos esquecer que o fruto do Espírito, segundo o que está escrito em Gálatas capítulo de número 5, versículo de número 22, está escrito que o fruto do Espírito tem 9 qualidades, e o pescador tem no seu caráter um terço destas qualidades. Já por natureza, o pescador, para ser pescador, ele precisa ter paciência, ele precisa ter fé e ele precisa ter domínio próprio. São 3 coisas que o pescador necessita para ser pescador. E Jesus não é bobo nem nada, saiu lá pelo mar da Galileia, na praia, caminhando, e viu a Simão e André, seu irmão, mas eles já eram conhecidos de Jesus, segundo o que está escrito no livro de João, no capítulo 1, versículo 42 e os versículos a seguir. Aí está relatado, meus irmãos, o primeiro encontro de Jesus com esses moços. Mas depois de um determinado tempo, Jesus cruza no mar da Galileia e vê eles pescando, e Jesus os chama para um trabalho integral no ministério de Jesus. E a Bíblia diz, e eu quero enfatizar nesta noite o que eles fizeram. A Bíblia diz, os quais lançavam as redes ao mar, e Jesus os chamou e disse: vinde que os farei pescadores de homem. E qual foi a atitude deles? Deixando logo as redes, seguiram-no. Então, meus amados irmãos, Jesus continua caminhando, já acompanhado de Pedro e de André. Ele vê aos 2 irmãos, Tiago e João. João era o menor de todos os discípulos. Ele tinha, segundo os historiadores, 24 anos de idade, era o mais novo, e André era o mais velho. Ele tinha cerca de 33 anos quando Jesus o chamou para o ministério. Mas a atitude não importa a idade, o que vale é a atitude do homem. Quando Jesus diz a eles, a Bíblia diz que eles imediatamente deixaram as redes, deixaram os barcos e
e também deixaram o seu pai para trás e seguiram a Jesus Cristo. Tarefa de pescador é obra missionária, porque obra missionária requer renúncia, requer abandono, requer deixar para trás muitas coisas. Eu lembro da minha infância, quando ainda Mara Lima cantava muitas vezes aquele hino, saudade da família, saudade do coral, saudade de tantas coisas, e eu achava tão lindo este hino. Mas quantas vezes, meus amados e queridos irmãos, eu e a minha esposa lá no campo missionário, era o consolo da nossa alma cantar esse hino. Por quê? Porque ser missionário tem que deixar para trás muitas coisas. E eu quero lhes falar nesta noite desta tarefa de pescadores. E o Espírito de Deus ontem pela manhã, ao falar ao meu coração, me deixou bastante perturbado em espírito, porque o Senhor falou ao meu coração e disse: filho, eu quero que na noite de amanhã tu pregue à igreja 3 razões para você não ser um missionário, 3 razões para você não ir ao campo missionário. E eu fiquei com isso perturbado de espírito, passei o dia preocupado, passei pensando: Senhor, o que é isso, Senhor? Nós estamos num trabalho missionário, e eu estou aqui como missionário para incentivar as pessoas a fazer missões, a ir ao campo missionário, a levantar-se, deixar tudo para trás e fazer missões. E agora o Senhor diz para mim: você pregue a igreja e diga à igreja 3 razões para você não ir ao campo missionário. E eu fiquei, pastor Roberto, olhando, pensando, dizendo: Deus, mas o que é isso? Ontem à noite eu falei com o pastor Jorge, digo: pastor Jorge Dantas, eu estou preocupado, o Espírito de Deus está mandando que eu pregue a igreja 3 razões para não ir ao campo missionário. E ele disse: prega, porque Deus está nessa palavra, Deus está nesse assunto. É melhor conscientizarmos agora do que termos decepções depois. Então vamos lá. A primeira razão para você não ir para o campo missionário, a primeira razão para você não sair, não deixar a tua família, não deixar a tua igreja, não deixar o teu banquinho onde você usa, o lugarzinho da banda que já foi tudo embora. Meus amados irmãos, os obreiros que estão aqui, mas eu vou abrir um parênteses para dizer que muitos desceram daqui e estão lá embaixo trabalhando lá, meus amados irmãos, nas suas barracas. Mas deixa eu continuar no meu assunto aqui. A primeira razão para você não ser um missionário, ou não ir para o campo missionário, é que missões não é turismo. Missões não é turismo. Meus amados irmãos, pastor Silas, o senhor que ama a obra missionária, e se o senhor quer aceitar o conselho que eu quero lhe dar, eu vou lhe dar. É fácil de descobrir quem é missionário e quem é turista. O senhor sabe como é que faz? Manda a uma cidade dessas grandes, importantes e bonitas, e manda ele ficar uma semana lá. Se ele vir com fotos dos pontos turísticos da cidade, turista é. Mas se ele for visitar os lugares pobres e miseráveis, porque por mais turística que seja a cidade, ali tem pobre, ali tem miséria, ali tem de tudo que não presta. Meus amados irmãos, quem tem chamada missionária, eu estava numa cidade dessas grandes metrópoles, já estava uma semana neste lugar, e a esposa do pastor perguntou para mim assim: pastor Dorival, o que o senhor está achando da cidade? Eu disse: irmã, a cidade é igual a todas as demais. Eu não sei, não vim aqui para ver a cidade, eu vim aqui para pregar o evangelho, eu vim aqui para glorificar o nome do Senhor, eu vim aqui para dizer que o Senhor é rei, e o Senhor é o que tem o poder do céu e da terra. Deixa eu te falar uma coisa, eu achei engraçado, e sabe como Deus confirmou para mim que missões não é obra de turista? Meus amados irmãos, ontem o pessoal da barraca da Argentina me disse assim: pastor Dorival, o senhor tem uma foto da Casa Rosada? E eu comecei a pensar: eu nunca tirei uma foto da Casa Rosada. E eu pensei: mas por que eu não tirei uma foto da Casa Rosada? Porque a Casa Rosada não me chama atenção. O que me chama atenção na Argentina é o que está acontecendo no mundo espiritual daquela nação. Obra missionária, meus irmãos. Você quer conhecer? Hoje tem os relacionamentos nessas redes sociais, é fácil saber quem é turista. No Facebook, no Orkut, no MSN, aí você encontra quem são os turistas. Foto de Ray-Ban na praia, passeando no shopping. Estes são os turistas que vivem à custa da igreja. Mas deixa eu te contar uma coisa: ainda Deus tem homens e mulheres, jovens
chamada de turista. Deus pode mudar a sua história, não é verdade? Se você abrir a Bíblia no livro de Mateus, capítulo de número 24, versículos 1 e 2, você vai encontrar os discípulos de Jesus saindo do templo e chamando Jesus. Jesus, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Jesus olha assim, eles dizem: Senhor, olha a suntuosidade do templo, olha a beleza do templo. Eu fico encantado, os irmãos vêm de todos os lugares, tiram fotos dessa igreja linda demais, tiram fotos daqui, foto dali, e levam de recordação de Tangará da Serra a beleza, a suntuosidade dessa igreja. E sabe o que Jesus disse para eles? Vocês estão vendo este templo? Vocês estão vendo a beleza dele? Bem, eu tenho uma palavra para dizer para vocês: não vai ficar pedra sobre pedra dela, vão derrubar tudo, será destruído tudo. Porque, meu amado irmão, porque Jesus não estava olhando a beleza, Jesus não era turista, Jesus não veio à terra para conhecer o templo de Salomão, Jesus não veio à terra para ver as construções humanas, Jesus não veio à terra para ver as grandes metrópoles que tinha. Jesus veio para buscar e salvar o que se havia perdido. Ele veio, e os missionários devem ser assim também. Primeira razão: se você gosta de passear em grandes metrópoles, se você gosta de conhecer lugares lindos, quem gosta e quer passear, trabalhe, meu irmão, economize. Chega ao final do ano, pegue férias e vá para os lugares que você gosta, mas não venha dizer que tem chamada missionária somente para conhecer países. Outro dia, um congresso missionário, alguém me disse: pastor Dorival, eu tenho um sonho, eu quero ser missionário. Eu digo: mas como é que é a tua chamada, meu filho? A minha chamada é assim, pastor, eu tenho uma chamada para conhecer muitos países. De noite eu vou orar, eu estou dormindo e passa na minha mente, eu viajando de avião, eu conhecendo tal nação, eu conhecendo tal nação, passa a bandeira de tal nação, e eu fiquei olhando, educadamente não disse nada, mas hoje eu posso te dizer: esta é a mentalidade de turista, esta é a mentalidade. Lá em Buenos Aires, meus amados e queridos irmãos, todos aqueles que vão me visitar, com raras e raríssimas exceções, quando chegam na minha casa, já me perguntam: pastor Dorival, quando é que o senhor vai me levar para mim tirar foto dos lugares turísticos de Buenos Aires? E eu já sei quem é que está na minha casa, turistas de passagem. Mas nós precisamos entender uma coisa: fazer obra missionária, pastor Welton, tu sabes disso, tu estás no Paraguai e tu sabe que lá não tem turismo, lá não tem ponto turístico para você tirar foto. Lá, meu irmão, o que tem são feiticeiros, são homens e mulheres escravizados debaixo dos pés de Satanás, e está precisando de homens e mulheres que levante a mão e diga: eis-me aqui, Senhor. Oh, aleluia, aleluia. Diga para quem está ao teu lado: obra missionária não é turismo. Obra missionária não é turismo. Obra missionária não é turismo. Eu quero enfatizar isso: obra missionária não é turismo. Obra missionária não é turismo. Deus não precisa de turista. Turista trabalhe, ajunte o seu dinheiro e vá passear para onde queira, mas não use o nome de missionário para conhecer lugares e tirar fotos em lugares belos deste mundo. Nós estamos aqui, mas não somos daqui. Esta beleza toda está guardada, disse Pedro, como tesouro para o fogo. O nosso tesouro está guardado na glória. O nosso tesouro está na glória. Obra missionária não é lugar de turista, oh, aleluia, 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 aleluia. O primeiro balde de água fria eu já tirei na metade dos missionários. O primeiro balde de água fria eu já molhei a metade das chamadas missionárias. O que tem de missionário que adora, meus irmãos, dizer que conheceu tal lugar. A maioria dos missionários, quando tem a sua oportunidade de falar, diz: eu fui para lá, eu vim de lá, eu conheço aqui, eu tive lá, eu estive. Olha as
desse grupo. Jesus está te fazendo um convite. Sai desse grupo, larga a mão destes pensamentos de turista, porque o reino de Deus não é dessa terra. O reino de Deus não é comida, nem bebida, nem festa, nem viagem. O reino de Deus é justiça e paz. Quantos podem levantar a mão e adorar ao Rei dos Reis? Quantos podem abrir essa boca santa e adorar ao Rei dos Reis? Se você está com fome com essa palavra, que obra missionária não é turismo, levante a mão e adore ao Senhor por um minuto. Vamos adorar ao Rei dos Reis, que não veio fazer turismo na terra. Eu me lembro, meus amados, quando começamos na obra missionária. Um dia o nosso pastor presidente, ainda ele continuou pastor presidente da Assembleia de Deus em Paraguai, na cidade de Assunção. Ele ainda é pastor presidente lá desde o ano de 1996. Quem sabe o senhor conhece? Pastor Isidoro, casado com a irmã Maribel, é presidente da convenção desta igreja. Ele é um homem de Deus tremendo, um ensinador, um homem que foi um de meus maestros e eu tenho em muito carinho. Meus amados e queridos irmãos, ele chegou para mim e me disse: Dorival, você é muito jovem com a tua esposa. O pastor Biratã te mandou para o campo missionário e eu tenho um conselho para te dar. O conselho é o seguinte: a palavra missionário no espanhol é missioneiro. A palavra missioneiro é a mesma palavra que missionário em português. Ele disse: existem duas classes de missionários: missionários que renunciaram e vieram para fazer a obra de Deus, e ambicioneiros. Tem muitos ambicioneiros no campo missionário, mas eu quero que tu sejas um missionário de Deus na terra. Jamais seja um missionário, porque missionário sai correndo atrás de nome, de fama, de renome, de tantas coisas, e muitas vezes mais preocupado com os flashes e as câmeras ligadas diante dele. Mas nesta noite eu quero dizer uma coisa, meus amados irmãos: obra missionária não é lugar de aventureiros, obra missionária não é um lugar de oportunistas, obra missionária é lugar de homens e mulheres que fizeram como Pedro e João, Tiago e André, lançaram as suas redes, os seus barcos, deixaram a sua empresa, deixaram o seu trabalho, deram as costas para tudo e saíram em direção daquilo que eles não viam. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 11 versículo 8 que Abraão andou sem saber para onde ia. Missionário é assim, meu querido irmão. Missionário não sabe para onde vai, não sabe qual será o seu amanhã, com quem estará, mas ele sabe que Deus está na sua vida, Deus o mantém, Deus o cuida. Eu olhava para minhas malas no quarto e eu dizia para a irmã da casa, eu disse: mas Januária, a nossa mudança está reduzida a essas malas, mas eu tenho uma certeza, Deus está comigo neste quarto, a presença dele é real na minha vida. Chega lá, tu que ele rai. Oh, aleluia. Os turistas, durante 6 anos, eu fui responsável de ver os problemas missionários. Chegavam a mim, o presidente passava para mim, eu olhava e tomava a decisão se tinha que ir ver os missionários ou dali onde eu estava, resolvia. Eu já vi missionários brigar de mão, de punhos. Eu já vi missionário arrancar o casaco, arrancar a gravata e dizer: vem, vamos resolver no braço. Eu já vi missionário chegar para mim e dizer: vai lá e diz para o pastor presidente que aqui não tem nada, aqui quem manda sou eu fundei esta obra. Eu sabia que era um miserável que não tinha nem aonde cair morto. O pastor o consagrou, o pastor o colocou, meu amado irmão, no lugar de honra. O ministério lhe colocou as mãos, lhe ungiu, lhe mandou para a cidade de La Paz, na Bolívia, lhe honrou, lhe deu tudo. E agora vai lá, meu irmão, ele diz: manda dizer para o pastor presidente que aqui ele não tem nada, aqui eu fundei, eu comecei, e aqui ele já não manda mais. Missionários turistas, aventureiros, oportunistas, e assim tem os montes. A
Segunda razão para você não ir para a missão: obra missionária não dá status social, financeiro e nem ministerial. Obra missionária não dá nome, não dá renome. Quem prega nos grandes congressos não são missionários. Quem prega nos grandes púlpitos não é missionários. Fazem congressos de missões, mas quem prega é gente que nunca nem botou o pé na poeira, não sabe nem o que é missões, falam de teoria missionária. Me convidaram para pregar, tem aqui irmãos bolivianos, quem sabe conhecem, lá nos trópicos Cochabambino tem um lugar chamado Iteraçama, perto de Chapari. Aí meus amados irmãos me convidaram para ir pregar nesse lugar. E me disseram para mim: pastor, isso aqui é o seguinte, nem os pastores bolivianos vêm pregar para nós, porque tem que andar 8 horas dentro de um carro no meio das montanhas. Depois você tem que descer num determinado lugar, ser revistado pelos donos daquele lugar, que são os narcotraficantes que compram a coca que é plantada lá. Você tem que mostrar a Bíblia, mostrar tudo para ele. Eu tive que tirar meu casaco. Eu estava acidentado, eu ainda usava bengala. Pegaram minha bengala, desmontaram para ver se não tinha nada. Mas eu entrei lá, meus amados irmãos. O culto começou às 2 horas da tarde. Eu fui para o Rio fazer um batismo. Saí do Rio, fui para o Coliseu. Entrei naquele lugar no interior do inimaginável, que você não pode pensar o que é. E lá, meus amados irmãos, era 10 horas da noite. Eu disse: pastor, já é 10 horas da noite. Quando eu prego, o pastor disse assim: pastor Dorival, fica tranquilo, porque nós alugamos esse lugar até às 6 horas da manhã. E tem gente que, quando o senhor estiver no carro sentado, voltando para Cochabamba para pegar o avião, eles vão estar caminhando até terça-feira de meio-dia para chegar de volta na sua casa. E vão esperar para o mês de agosto do ano que vem um novo congresso para eles vir participar. Então não tenha pressa de pregar, porque você tem a noite inteira. Sentar no chão, comer aquela sopa. E eu fiquei tão feliz quando eles serviram a comida lá no Coliseu. Para mim eles me trouxeram uma colher, mas para os nossos amados que estavam ali todos sentados no chão, todos colocavam a mão e comiam com a mão a comida. Mas você tem que ver o que Deus é capaz de fazer no meio desta gente. Deus está precisando de gente que diga: eis-me aqui, Senhor. Não dá status, não dá nome não, meu irmão. Meus amados irmãos, se você quiser nome, renome, você tem que ser pregador itinerante. Você tem que ser cantor como esse irmão Sena que viaja o Brasil. Você tem que ter nome, colocar cartazes, aí sim. Mas ser missionário, meus amados irmãos, quando o missionário entra na porta da igreja, muitos dizem: aí vem aquele morto de fome, aí vem aquele necessitado. Vão dar o microfone para ele só para chorar, só para pedir, só para contar miséria. Eu ouvi isso muitas vezes, até mesmo dos meus companheiros, e eu disse: Deus, muda a minha sorte. Eu não quero ver mais isso, eu não quero ouvir mais estas coisas. Ser missionário, nem a tua família te aplaude. Ser missionário, nem a tua mãe diz: pai, que Deus é contigo. Ser missionário, meu irmão, é você. Amanhã vai estar aqui a minha sogra. Pergunte para ela: quando eu fui enviado para a missão, ela entrou na justiça para desfazer o nosso casamento. Eu disse: não gasta nada para advogado. Pergunta para sua filha se ela quer fazer missões, porque fazer missões não dá aplauso de ninguém, meu amado irmão. Ninguém se coloca de pé para aplaudir missionário. Traz um pregador, traz um cantor, e todo mundo faz fila para tirar foto. Vai ver se tira foto com o missionário. Alguns irmãos vêm assim: você tira uma foto comigo? Que é missionário. Alguém vai botar no Facebook que é missionário? Da onde? Ah, não sei, é do lugar lá, é missionário. Missionário não é para ser aplaudido. Missionário, meus amados, eu quero, em nome dos missionários que estão aqui, pastor Firmino, que é um dos mais
mais antigos, os missionários que estão aqui. Eu quero agradecer ao pastor Silas pela honra de um missionário estar pregando aqui neste evento. Pero isso são raríssimas exceções. Raríssimas vezes um missionário é dado a palavra oficial para ele. Sabe o que fazem? Quando não tem ninguém na igreja, missionário vem dar um testemunho, conta o que está acontecendo lá na missão. Se você quer ser missionário, você tem que aprender a passar por isso. Agora, se você quer ser famoso, ser aplaudido, seja pregador, conferencista, aí você vai ter aplausos, fotos. Eu assisti o culto do Daniel e Samuel cantando aqui. Eu assisti lá de Buenos Aires. Isso aqui não tinha espaço de gente, foto, câmeras. Que lindo. Felicidade para eles. Felicidade. Missionário não tem isso. Missionário não pode ter isso, porque missionário não nasceu para isso. Os 12 apóstolos de Jesus não tiveram fama, não tiveram seguidores, não tiveram fã-clube. Todos morreram, foram perseguidos, à exceção de João. Todos foram assassinados, passaram por cadeias, prisões. Nenhum deles logrou ter fama em lugar nenhum. Nosso grande reformador Martim Lutero viveu escondido 10 anos. Ninguém podia achá-lo porque queriam matá-lo. Mas enquanto isso, ele estava fazendo aquilo que Deus o designara a fazer. Quando o pastor diz assim: eu vou te mudar de lugar, não, aqui eu estou bem, ninguém mexe comigo, tudo que tem aqui é meu, eu que fiz. Por quê? Porque está buscando o seu nome, está buscando o seu reconhecimento. Eu quero perguntar uma coisa para vocês, estudiosos da Bíblia: quantas igrejas Paulo construiu? Em quantas igrejas Paulo foi pastor? Você já leu o capítulo 11 da segunda carta de Paulo aos Coríntios? Você viu a maneira que Paulo era tratado? Mas de cidade em cidade ele disse: eu tenho a minha consciência tranquila, porque nunca deixei de falar-vos todo o que convinha falar, nunca deixei de fazer o que tinha que fazer. Eu aprendi a ter tudo e não ter nada, eu aprendi a andar na bonança e na fome, eu aprendi a sofrer e a passar os momentos difíceis, porque eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Missionário que quer nome, ele, meu amado irmão, ele busca fama e ele é capaz de matar para subir. Ele é capaz de usar a metralhadora para destruir, porque ele quer ocupar o seu lugar de destaque. Missionário não foi chamado para estar no destaque. Missionário foi chamado para doar a sua vida pelo reino de Deus. No original das línguas escritas da Bíblia, grego, aramaico e hebraico, não tem a palavra missionário. A palavra missionário vem de uma língua mais moderna, chamada latim, que é a originária do espanhol, do português. E nesta língua, a palavra missionário surge como o nome missionário. E esta palavra, meus amados irmãos, é o correspondente de profeta em hebraico e de apóstolo em grego. Sabe o que é um missionário? Missionário, quando abre a boca, é Deus falando. Quando caminha, é Deus caminhando com ele.
Fora disso, meu amado irmão, pode ser qualquer outra coisa, mas deixa eu te dizer uma coisa: se você está buscando fama, se você pensava, eu quero ver, no próximo ano eu quero ser missionário, porque eu vou ter chance de pregar no simpósio de missões, eu vou ser missionário, porque vai estar o meu nome no jornal, vai estar o meu nome na revista missionária, o meu nome vai estar aí na Atalaia Tangará sendo anunciado como missionário da Samada Terra. Isso te dá nome, isso te dá reconhecimento, meu filho. Para de te enganar, isto não é bem assim não, meu filho. Os mesmos que podem hoje te dizer, vai que Deus é contigo, se você é um aventureiro destes, amanhã esses mesmos vão dar as costas para você e vão dizer que é decepção, que vergonha, não tinha chamado a coisa nenhuma. Quem é você? Só foi envergonhar o ministério, só foi gastar dinheiro da igreja. Se você tem chamada de Deus, você permanece fiel. Mas meu amado missionário não tem nome. Missionário não tem nome. Diga para quem está ao teu lado: missionário não tem nome. Missionário não tem renome. Missionário não tem status, meu irmão. Na hierarquia eclesiástica, o missionário deveria ser pastor, missionário, evangelista e assim por diante. Na hierarquia assembleiana nem tem missionário. É cooperador, diácono, presbítero, evangelista e pastor. Missionário é uma nomenclatura, é um nome que é dado, um apelido que é dado a qualquer um que diz que vai para a missão. Mas o missionário, meus amados irmãos, ele precisa entender estas coisas antes, para depois não murmurar e reclamar de tudo e de todos. Terceira razão para você não ser missionário: não ir para o campo missionário. Obra missionária é sofrimento. Obra missionária, eu vou repetir: obra missionária é sofrimento. Você me escutou? Obra missionária é sofrimento. Capítulo de número 3, versículo 12 da carta de Paulo a 2 Timóteo. Capítulo 2, 3, versículo 12: todos os que piamente quiserem viver em Cristo padecerão aflições. Capítulo de número 9, versículo 15 e 16 de Atos. Jesus fala a Ananias e diz: vai, pois, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos reis. Versículo 16: e eu ensinarei a ele o quanto deve padecer pelo meu nome. Capítulo 16, versículos 25 e 26 do livro de Atos. Depois de fazerem milagres, evangelizar, pregar, são açoitados, atados, colocados na cárcere. Meia-noite, Paulo e Silas estão cantando com as costas todas cortadas, sangue seco na sua roupa, meu amado irmão. A febre, o estado febril do corpo pelos cortes. Mas ali, meu amado irmão, veio a inspiração da presença do Espírito Santo, e eles começaram a cantar. E a Bíblia diz que enquanto eles cantavam, os outros presos escutavam. Quando você abre a tua Bíblia, se você quiser, por favor, abra comigo 2 Coríntios 11, 22, 23, melhor dizendo. Se são ministros de Cristo, falo como fora de mim, eu ainda mais, em trabalhos muito mais, em açoites mais do que eles, em prisões muito mais, em perigos de morte muitas vezes, recebi dos judeus 5 quarentenas e açoite menos 1. 3 vezes fui açoitado com varas, uma vez fui apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio, uma noite e um dia passei no abismo, em viagens muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores,
nação, em perigo dos gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos do mar, em perigo entre os falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias, muitas vezes, em fome e sede, em jejum, muitas vezes, em frio e nudez. Ninguém é masoquista, ninguém gosta de sofrer. Aí alguém aqui que pode se levantar e dizer: eu gosto de sofrer, me dá prazer o sofrimento, me dá alegria o sofrimento, eu gosto do sofrimento. Ninguém quer sofrer, ainda mais com essa teologia barata, esse evangelho barato, sem cruz, sem lágrimas, sem denúncia, que está pregando-se por todos os lugares. Ninguém mais quer sofrer, tem até uma igreja: pare de sofrer. Mas Jesus disse lá em João 16:33: tenho-vos dito estas coisas para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Paulo escreveu 15:57 de 1 Coríntios: mas graças sejam dadas a Deus que nos dá vitória por meio de Jesus Cristo nosso Senhor. João escreveu na sua primeira epístola universal, capítulo 5, verso 4: todo que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Aflições, sofrimentos são coisas rotineiras de missionários. É algo de rotina, é café da manhã, pastor Wellington. Sofrimento na mesa do missionário é algo que ele come como costela assada lá no Rio Grande do Sul. Come com lágrima, quando ninguém entende. Eu estou há 13 anos no campo missionário, nunca liguei para o meu pastor presidente, nunca liguei para dizer: estou passando por uma luta invencível, intransponível, é a barreira. Muitas vezes, meus irmãos, recebem ligações: como você está? De arrasto, sem poder falar. A minha esposa do meu lado, e eu dizendo: pastor, eu estou bem, Deus está comigo, a presença do Senhor na minha vida é real, não tem problema que se detenha. Mas obra missionária é sofrimento, obra missionária não é brincadeira. Obra missionária não é para criança que vai no parquinho brincar. Obra missionária é para quem já aprendeu que seguir a Cristo requer uma renúncia. Eu quero encerrar minha pregação. Deus me deu 3 razões para você ser missionário. E como eu desanimei vocês, eu preciso animar, mas animar em pouquinhos minutos. Se tem 3 razões para não ser missionário, tem 3 para ser missionário. Não te esqueça que as 3 razões para não ser missionário: a primeira é que missão não é turismo, missão não traz nome nem status, e missão é sofrimento. Mas a primeira razão para ser missionário era ter o privilégio de salvar almas e ver vidas transformadas. Judas escreveu na sua epístola, versículo 23: salvai alguns, arrebatando-os do fogo do inferno. Desprezem até a roupa manchada do pecado. Tiago escreveu na sua epístola, capítulo número 5, versículo 20: aleluia, aquele que faz converter o pecador dos seus pecados, salva uma alma
magna carta aos Provérbios, capítulo 11, versículo de número 30, parte B, ele disse: quem ganha almas é burro, é sábio, é inteligente. Ser missionário, a razão principal de ser missionário é o prazer de ganhar uma alma, ver uma vida, uma família transformada. A irmã Elisandra, há 11 anos atrás, com o seu Milan, começou uma escola dominical lá na divisa do Brasil com a República Oriental do Uruguai. E na sua escola dominical tinha duas meninas, uma chamava Carolina e a outra chamava Josiane. Deus entrou na vida da Josiane naquela escola dominical naquele primeiro dia. A sua mãe, chamada Alexandrina, era uma mulher, meus amados irmãos, ministra católica.